A Caixa Seguridade registrou um lucro líquido recorrente de 770 milhões de reais no segundo trimestre deste ano, o que representou uma queda de 6,4% na comparação anual. E essa queda já estava sendo aguardada, especialmente por quem tem assistido o Ativo Virtual, porque foram vários vídeos falando sobre as chuvas no Rio Grande do Sul e como isso poderia refletir no segundo trimestre deste ano. Ainda assim, o que será que essa empresa tem de tão especial que apenas nos últimos 30 dias as cotações de CX e SE3 da Caixa Seguridade valorizaram quase 16%. E é claro, quais são os riscos associados também. Olá amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso é que neste vídeo aqui eu vou trazer o Fique Preparado do Ativo Virtual para falarmos a respeito dos resultados da Caixa Seguridade, afinal, estão melhores ou piores? Sendo que a mídia tem falado que a empresa está caindo no seu resultado do lucro líquido recorrente, reforçando ainda mais para entendermos quais são as notícias do mercado, quais são os fatos relevantes, mas principalmente se tem oportunidade nas ações CX e SE3 que não param de valorizar, sempre de olho se a empresa continua com bons fundamentos, além de trazer as projeções e o preço teto do ativo virtual. E justamente por trazer todo esse conteúdo para você, resumido aqui logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações, e se possível compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o Ativo Virtual a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. A Caixa Seguridade estreou na Bolsa de Valores em abril de 2021, sendo que ocorreu um período em que as cotações caíram forte, logo depois do seu IPO. Depois entrou em estagnação por um longo período, mas assim que ganhou a confiança do mercado, as ações simplesmente dispararam, o que leva a gente a precisar entender o que está acontecendo neste momento com as ações CX, SE3, se tem oportunidades e muito mais. Então vamos revisar a apresentação dos resultados do segundo trimestre deste ano para entendermos se tem oportunidade para mais valorização e dividendos também. E de nada adianta investir numa empresa onde não se conhece como ela ganha dinheiro. Por isso, precisamos compreender quais são as linhas de negócio da Caixa Seguridade. E apenas para ficar claro, market share é uma definição em inglês para explicar que é a participação de mercado. Então, se você não está acostumado, isso aqui é apenas qual a participação de mercado de uma empresa em relação às suas concorrentes. E nesse âmbito de risco que ela chama, que é justamente a área de seguros, não tem para ninguém. No seguro habitacional, ela é a soberana, 50,1%, tendo a primeira posição no market share, ou seja, ela sozinha tem mais da metade de toda a participação de mercado de todas as empresas neste ramo, que é o chamado seguro habitacional. Já no residencial, ela tem 15,1%, no prestamista, que é o seguro que garante que o assegurado consiga pagar, por exemplo, um financiamento caso algum evento fortuito tenha acontecido, ou seja, aquilo que não foi esperado. É claro que tem que estar dentro do contrato, mas assim, o seguro prestamista cobre a situação do segurado. E nesse quesito, ela está em terceira posição, com 9,9% da participação de mercado. Já no seguro de vida, 6,8%, e nos serviços de assistência não tem posição. Na distribuição, ela tem sua própria corretora de seguros com acesso à rede de distribuição da Caixa Econômica. Elemento esse que pouca gente coloca na balança, afinal, o balcão da Caixa, que tem uma enorme capilaridade no território nacional, acaba sendo realmente um grande balcão para que ela possa oferecer os seus serviços, aumentando significativamente o seguro habitacional e o prestamista também, por conta dos financiamentos imobiliários que ela faz. Na acumulação, tem a Previdência com 13% da participação de mercado, em consórcio 2,7% e na capitalização 4,8%. Então, ela divide realmente em três grandes nichos de risco, distribuição e acumulação. Como eu havia mencionado, realmente na linha do tempo, o IPO aconteceu na Bolsa de Valores no ano de 2021 e o seu contrato de parceria mais curto vence no ano de 2040 e o mais longo, que é o prazo de contrato de outorga, no ano de 2050, mas é claro, é renovável. Afinal, a Caixa Econômica tem todo o interesse nisso. O que não está bom é o free float da companhia, essencialmente a quantidade de ações que estão disponíveis para serem negociadas na Bolsa de Valores. Recentemente até ocorreram várias notícias falando a respeito que a Caixa Econômica iria injetar mais ações no mercado, ou seja, iria vender parte da sua participação nas ações da Caixa Seguridade. Elemento esse que ainda não foi para frente, pelo menos não tem atualização a respeito desse assunto, mas é importante a nossa comunidade ter o conhecimento que isso está acontecendo. E de um momento para o outro, pode ser que novidades a respeito desse assunto aconteçam. E se acontecer, claro, vou trazer aqui no Ativo Virtual. Mas, atualmente, a participação da Caixa Econômica na Caixa Seguridade é de 82,75%, o que deixa disponível para os acionistas minoritários 17,25% das ações em circulação. Realmente é muito baixo e digamos que um free float interessante no mercado para ter uma boa liquidez seria em torno de 25%, o que seria um benchmark para o mercado.
E notem que são até números redondos, 3 bilhões de ações ordinárias em circulação, que corresponde aos 17,25% do free float que eu acabei de mencionar. Dessas 3 bilhões de ações em circulação, 38% estão com estrangeiros, 20% com pessoa jurídica e 42% com pessoa física. E mesmo tendo um free float baixo, ainda assim, o nível de negociações médio diário que tem sido feito na Bolsa de Valores, em termos financeiros, é bem razoável, 51,4 milhões de reais, sendo que a partir dos 3 milhões já confere uma boa liquidez para os acionistas, ou seja, pelo menos para o microinvestidor, não teria dificuldade nenhuma para comprar e vender as ações. Agora, 50 milhões de reais realmente resolve o problema para o microinvestidor. E trazendo ainda por cima, um excelente payout, acima dos 90% desde o seu IPO na Bolsa de Valores. E apenas nos 6 meses do ano de 2024, a empresa tem distribuído 91% de tudo que ela apura como lucro líquido, que é justamente o lucro distribuível para o acionista. Então, se a empresa tem um lucro líquido de R$100, significa que R$91 ela distribui para a sua base acionária. E é claro, como faz todo sentido falarmos sobre o desastre no Rio Grande do Sul, a empresa traz aqui as ações de apoio que ela fez lá no estado. Reforço nas equipes das centrais de atendimento e nas equipes de assistência na região afetada, isenção das tarifas de utilização de cartas de consórcio contempladas, prorrogação de prazo para pagamento de parcela de seguro residencial dos clientes com imóveis nos municípios atingidos, ampliação do limite de utilização dos serviços de assistência seguro residencial e habitacional da Caixa Residencial, além de mais de 430 mil em doações pelas empresas do Grupo Caixa Seguridade. Mas ainda assim, trouxe esse resultado que acaba sendo um tanto controverso. E eu digo isso porque o lucro líquido gerencial foi de 770 milhões de reais, o que trouxe uma redução de 6,4% quando comparado ao mesmo período do ano de 2023. Agora, o lucro líquido normalizado que a empresa trouxe foi de 928 milhões de reais, o que corresponde a 12,8% em relação ao mesmo período. Ou seja, no gerencial, queda de 6,4%, mas no lucro líquido normalizado, 12,8% de crescimento. Já nos dividendos pagos do segundo trimestre, a empresa trouxe 702 milhões de reais em dividendos intercalares, notem aqui a palavra porque vamos falar dos dividendos trimestrais, equivalente a 91,1% do lucro líquido do segundo trimestre. Ou seja, fica muito claro que apesar dela estar trazendo esses 928 milhões de reais do lucro líquido normalizado, isso para o acionista não faz muita diferença, afinal, o acionista está recebendo com base no lucro líquido gerencial. Basta ver esse payout de 91,1%. Porque vejam só, lucro líquido gerencial 770,3 milhões de reais vezes 0,911, que corresponde aos 91,1% de payout. Logo, a multiplicação vai trazer exatamente a distribuição dos 702 milhões de reais, como podemos ver nessa conta aqui. O que não deixa dúvida nenhuma. O número pode ficar mais bonito dentro do lucro líquido normalizado, mas o acionista está recebendo no lucro que caiu 6,4%. Mas como tem acontecido o desempenho comercial da Caixa Seguridade, já que vimos esse problema que aconteceu da queda de 6,4% do lucro líquido? Bem, no habitacional, crescimento de 10,4%, sempre em relação ao segundo trimestre do ano de 2023, porque aqui é uma comparação anual, comparando o trimestre ano contra ano. Então, fechamento de prêmios emitidos de 880,6 milhões de reais, para o residencial, aumento de 18,2%, fechamento em praticamente 230 milhões, prestamista 580 milhões, com 11,2% de crescimento, além da assistência, que cresceu 36,2%, previdência, crescimento também de 12,8%, e consórcio, pasmem, 941,2 milhões de reais em recursos coletados, um crescimento de 86,6%. Então, realmente o problema não está aqui no desempenho comercial. Fortíssimo crescimento em todas as comparações. Além disso, vindo diretamente no desempenho financeiro, as receitas operacionais da empresa fecharam em 1 bilhão e 76 milhões de reais, crescimento de 7,1% na comparação semestral, mas queda de 0,9% na comparação anual e queda de 13,9% na comparação trimestral, porque se comparar o resultado apurado do primeiro trimestre deste ano com o segundo trimestre deste ano, caiu de 1 bilhão 250 milhões de reais para 1 bilhão e 76 milhões de reais, então representando aqui essa oscilação de 13,9% negativa, o que trouxe o
lucro gerencial para uma queda de 6,4% no anual e 16,7% no trimestral. Muito claro aqui, toda essa queda de 924 milhões no primeiro trimestre para 770 milhões no segundo trimestre. Ainda assim, o acumulado dos 6 primeiros meses desse ano contra os 6 primeiros meses do ano de 2023 teve aumento de 1,9%, trazendo um ROI, que é o retorno sobre patrimônio líquido, de 59,7% ao ano. E se retirar os eventos extraordinários de avisos de sinistros, o ROI seria de 61,6%, comparando com o segundo trimestre do ano passado, um aumento de 6,2 pontos percentuais. E trazendo a lupa para os negócios de risco, fica ainda mais fácil de compreender. Embora os prêmios emitidos por ramo tenham aumentado, mas já entendendo o que a empresa está trazendo a respeito dos sinistros emitidos, é só observar os prêmios ganhos, que é justamente a diferença entre aquilo que foi emitido, ou seja, os novos contratos de seguro, versus aqueles contratos que foram exigidos ou executados, tiveram sinistro. No habitacional, crescimento de 10%, no de vida, teve queda de 5% no semestral e 8% no trimestral. E embora a assistência tenha trazido um número impressionante, ou seja, um crescimento de 36% na comparação com o segundo trimestre do ano passado e 47% na comparação dos 6 primeiros meses desse ano contra o mesmo período do ano passado, ainda assim a contribuição é muito pequena, de apenas 47 milhões. Em contrapartida, aquele que caiu, que é o ramo de vida, tem uma participação muito superior, de 543 milhões de reais. Já nos negócios de acumulação, teve queda de 0,8% na comparação do segundo trimestre e queda de 5,3% na comparação trimestre contra trimestre, ou seja, o primeiro trimestre deste ano contra o segundo trimestre deste ano. Ainda assim, o resultado é positivo nos últimos 6 meses, aumento de 4,5%. Queda em previdência de 8% na comparação trimestral e 3% de queda na comparação semestral. E notem que a previdência tem uma participação gigantesca em relação ao todo, que é de 7,2 bilhões de reais. Apenas a previdência tem 6 bilhões. É um fato que houve um salto de sinistralidade no habitacional, aumento razoável no residencial, um salto também no segundo trimestre para o seguro prestamista, também falando de sinistralidade, e praticamente estabilidade na sinistralidade do de vida. Atualmente, as ações CX e C3, que são as ações ordinárias da Caixa Seguridade, estão aqui cotadas a R$ 16,14 na data de gravação desse vídeo, valorizando praticamente 60% nos últimos 12 meses, com esse PL de 14,12, indicando que está ligeiramente elevado em relação aos seus pares, lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucro de uma empresa. E é claro, como vimos, teve uma queda significativa no segundo trimestre, o que acabou trazendo esse indicador mais para cima. Ainda assim, o mercado está empolgado com a empresa justamente por ver essa resiliência dela em trazer bons resultados no acumulado diante das expectativas do mercado. O PVP mostra que a empresa está 282% acima do seu valor patrimonial e um dividend yield de 8,14%. Já sobre os dividendos, que atualmente são os 8,14% que eu acabei de trazer, nos últimos 5 anos a média foi de 7,76%, ou seja, melhorando essa média justamente porque a empresa teve seu IPO no ano de 2021, ano esse que foi a metade do ano, então ela não conseguiu pagar muitos dividendos. Aliás, até conseguiu, mas que foram registrados por ter tido o seu IPO, aí estamos falando de 2,93% no ano de 2021. Em 2022 saltou para 7,77%, 2023 7,75% e até o momento atual passando dos 8%. E como eu já tinha trazido no Fique Preparado anterior, os dividendos que a empresa estava trazendo não se tratavam oficialmente de um dividendo trimestral, mas sim de dividendos intermediários, como acabamos de ver na apresentação oficial da companhia que eu acabei de trazer. Se viermos aqui em Estatuto, Políticas e Códigos diretamente no site de relações com os investidores da Caixa Seguridade, vamos encontrar exatamente essa política que ele mencionou, sendo ela política de dividendos. E eu sei que existem muitos conteúdos por aí que passaram informação que a Caixa Seguridade havia convertido seu pagamento para trimestral. Pode ser desinformação, clickbait ou qualquer outro desvio de informação. Mas a verdade é que, como podemos ver na política de distribuição de dividendos da Caixa Seguridade e Participações, a última atualização foi no dia 23 de março de 2023. E justamente nela, podemos ver que nas suas diretrizes a empresa informa: no fim do exercício social, ou seja, no final de cada ano, a companhia efetuará a destinação do seu resultado em termos legais e do lucro líquido apurado, aplicando 5% na constituição de reserva legal até o limite estabelecido em lei, além de destacar os dividendos mínimos obrigatórios. Então a empresa já está deixando muito claro qual é o período de pagamento de dividendos dela, dizendo ainda que a proposta da distribuição dos dividendos é submetida deliberadamente
deliberação da Assembleia Geral da companhia, até o último dia do mês de abril do ano seguinte, assegurando o direito do acionista de receber pelo menos 25% do lucro líquido ajustado, já com as deduções e acréscimos previstos em lei. É verdade que a empresa ainda abre espaço para fazer pagamentos semestrais ou trimestrais, mas considerando pagamentos intermediários ou intercalares, o que mostra exatamente o histórico de pagamento de dividendos que ela vem tendo. E agora, o que está acontecendo com as ações CXSA3 aqui na periodicidade semanal? O que equivale a dizer que é um médio prazo, que vai de alguns meses até poucos anos. Então, fica fácil de perceber que as marcações que eu já tinha trazido para a nossa comunidade em vídeos anteriores, basta assisti-los e vão ver que essas marcações não foram alteradas. E assim, perceber que realmente a análise técnica funciona. Sentiu suporte nos R$ 13,55, claramente aqui nessa semana, do dia 5 de agosto, e as ações decolaram. E é claro, olhando para esse gráfico, parece que isso aconteceu em pouco tempo, mas levou 1, 2, 3, 4 semanas até atingir a próxima linha de resistência de preços que eu havia trazido para a nossa comunidade, nos R$ 16,28, uma vez que ela já tinha superado os R$ 14,91. E agora, justamente sentindo essa resistência de preços, podemos ver o que está acontecendo na semana em que as cotações não conseguiram superar a semana anterior. A máxima dessa semana foi de R$ 16,42 e da semana do dia 26 de agosto, R$ 16,48. Então, o que estamos vendo aqui realmente é um movimento de indefinição. O mercado está decidindo através dessa luta forte que está acontecendo entre os que querem vender e os que querem comprar. Por isso essa vela, também conhecida como candle ou candlestick, com um corpo magro e duas sombras compridas, tanto superior quanto inferior. E é muito difícil dizer agora qual é a expectativa, se é de continuar valorizando ou de voltar a testar a zona dos R$ 14,91. Mas a comunidade do ativo virtual precisa estar atenta a essas oportunidades. Se ela continuar valorizando, ou seja, na superação de máxima dos R$ 16,48, aumenta a expectativa de ver as cotações buscarem novos patamares. Agora, na perda dos R$ 16,02, aumenta a expectativa de visitar os R$ 14,91, que é justamente a próxima região de suporte de preços na minha avaliação. Sendo um cenário ou outro, agora a nossa comunidade está preparada para enfrentá-lo. Trazendo então as projeções e o preço teto do ativo virtual, estou mantendo aqui o lucro líquido projetado de 3,87 bilhões de reais. Um payout que faz sentido com tudo que temos visto que a Caixa Seguridade tem feito e também com esse último resultado, como eu mostrei ainda neste vídeo, de 90%. Então, continuo aguardando por 90%, como o próprio CFO da companhia, ou seja, o diretor financeiro da Caixa Seguridade, informou para o mercado que ele iria manter os 90% no ano de 2024. Desse modo, o DPA, ou seja, o dividendo projetado, é de R$ 1,16. Indo para a nossa pirâmide, a 4% de dividend yield anual, o preço teto, ou seja, o valor máximo que se pode pagar nas ações para receber esse dividend yield, vai ser de R$ 29,09. Se você quiser receber mais 6%, é o máximo que você pode pagar, R$ 19,39, 8%, preço teto de R$ 14,54 e a 10%, R$ 11,64. E pessoal, o grupo VIP já começou, com o conteúdo prometido, mas indo além daquilo que foi prometido também. E se você tiver interesse, basta vir aqui no site do Ativo Virtual, em lp.ativovirtual.com.br e clicar Entre no Grupo VIP. E aqui basta escolher qual plano faz mais sentido para você, o Grupo VIP ou o Grupo Premium. Só recomendo que você faça esse teste aqui antes de se inscrever, para saber se o Grupo VIP ou o Grupo Premium pode te ajudar, porque dependendo do seu momento como investidor, pode não fazer sentido. Mas vá deixando nos comentários abaixo o que vocês acham a respeito da Caixa Seguridade e a sua expectativa. E desde já, agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.